Salve Maria, eu me chamo Luciana e a pedido do Lucas do canal Devotos do Santo Rosário, eu vim relatar a graça que Santa Filomena nos concedeu de um parto natural após 6 cesáreas. Meu esposo e eu somos casados há 12 anos, eu tive 10 gestações, 2 eu sofri um aborto e a nossa primogênita Maria Clara veio a falecer após 14 dias de vida. Foi uma gestação saudável e não chegando a entrar em trabalho de parto naturalmente, eu fui induzida a um trabalho de parto hospitalar e não tinha conhecimento, das questões do parto, tudo que envolvia o parto, era muito ignorante com relação a isso e acreditava piamente nos médicos, na obstetrícia, e foi algo assim avassalador, porque eu entrei em trabalho de parto antes mesmo de completar as 42 semanas. Hoje nós sabemos que nós podemos aguardar até as 42 semanas, que é algo perfeitamente natural, que deve ser respeitado, mas na época a gente não tinha esse conhecimento e nós nos entregamos, confiamos às mãos dos médicos. E a nossa filha Maria Clara, ela nasceu com distócia de ombro, falta de oxigênio no cérebro, após 24 horas de trabalho de parto extremamente violento, Foi um trabalho de parto muito traumatizante. Eu me lembro que amarraram as minhas mãos, eu me lembro que seguravam as minhas pernas, fizeram a manobra de Christeler, empurrando a minha barriga, não me deixavam gritar por conta da dor. Foi extremamente traumatizante, E por fim, após 14 dias de vida, minha filha veio a falecer. O que me consola é que em vida minha filha recebeu o santo batismo e é a nossa esperança, o nosso consolo, saber que ela está no céu com o nosso Senhor pela graça do batismo. Após a morte da Maria Clara, 3 meses depois eu engravidei da Emanuele, que hoje tem 10 anos, e eu carreguei aquele trauma comigo, e meu esposo e eu decidimos que nós não iríamos arriscar ter um parto normal, porque eu nem conseguia pensar nessa possibilidade, Tudo me marcou demais, a dor, a violência obstetrícia, que na época eu nem entendia o que era isso, eu achava que fazia parte do protocolo, mas eu não queria viver aquilo. E a gente marcou a cesariana da nossa filha Emanuele, sem saber das consequências que viriam no futuro. Depois da Emanuele veio o Bernardo, e assim sucessivamente até a 5ª cesariana, que foi onde a gente foi conhecer a humanização do parto. Anteriormente, na 4ª gestação, eu já tinha ouvido falar da humanização do parto, mas não tinha coragem de procurar, lia alguma coisa, mas achava que aquilo era algo totalmente distante de mim, e que não era para mim. Sempre ouvia falar das equipes, que eram muito caro, que sempre era um valor que não tinha condições financeiras de pagar. Então aquilo foi ficando cada vez mais distante, era uma realidade distante para mim. Quando eu engravidei do 5º filho, eu decidi procurar ajuda, Uma pessoa se voluntariou, me explicou muita coisa sobre a humanização do parto, sobre as possibilidades, Me explicou o que era violência obstetrícia. Eu já havia estudado, mas ela me explicou na prática. Mas quando entrei em trabalho de parto, infelizmente minha bolsa estourou com mecônio e voltou todo aquele trauma, porque da minha filha Maria Clara, a bolsa dela depois do óbito dela, eu vinha saber que ela tinha inalado o mecônio, Então
rapidamente me voltou de novo aquela cena, né, aquele medo de perder o meu filho, mais a pressão psicológica do médico. Então ajuntou minha insegurança e a pressão psicológica que o médico fez, e eu acabei cedendo a cesariana. Na 6ª gestação, que foram todas assim escadinhas, né? A cada ano eu engravidava pela graça de Deus. Eu fiquei com medo de novo, né? De que acontecesse alguma coisa com meu filho. Ainda guardei o trabalho de parto em casa, quis esperar, né? Para que pelo menos o meu bebê pudesse escolher o dia que ele pudesse nascer, né? Aguardando o início das dores, das contrações, do trabalho de parto. Assim foi feito, né? E eu me lembro que eu entrei em trabalho de parto às 7 da noite, e às 5 da manhã eu já não aguentava mais de dor, e meu esposo me levou para a maternidade. Nós estávamos sozinhos, não tinha nenhum profissional da área da humanização conosco, não tinha uma doula, não tinha uma parteira, e mais uma vez a gente caiu na cesárea, pelo medo, pela insegurança, enfim. Após esse episódio da 6ª cesárea, a gente conversou com o nosso confessor, e eu acho muito importante falar isso, porque ele nos orientou a espaçar as futuras gestações. Eu já tinha 6 cesáreas e era extremamente arriscado, né? E essa decisão foi tomada em conjunto, né, com o nosso confessor e entre meu esposo e eu. E todos nós chegamos a um acordo de que realmente naquele momento era necessário o espaçamento dos filhos, né? E é importante ressaltar que essa decisão ela não é só do casal. O casal precisa tomar essa decisão, né, com um sacerdote consciente, né, com um sacerdote que entenda da moral da fé, da moral da igreja, né, uma decisão muito séria, né, que vai aí afetar o resto da vida do casal, né, e ela tomada em consciência, com os motivos certos. A graça de Deus acompanha a decisão do casal, né? Sendo assim, a gente passou por 2 anos, né? E eu engravidei novamente em novembro de 2019, mas eu vim perder esse bebê. E essa perca me causou uma dor muito grande, né? Eu já tinha perdido anteriormente um bebê antes da 4ª gestação, e foi bem no início, né? Então foi muito rápido, não deu tempo nem de cair a ficha de que eu estava gestante, né? Dessa vez foi mais rápido ainda, porque eu descobri que eu estava gestante num dia e perdi no outro. Isso me causou uma dor muito grande, né? Porque a doutrina da igreja nos ensina, né, que os bebês que sofrem um aborto espontâneo, eles vão para o limbo, né? Isso é o que a doutrina da igreja nos ensina. E o que me causou dor é o fato de eu ter gerado mais um filho e ele não poder ir ao céu, né? E eu me questionava se eu tinha culpa nisso, né? O porquê daquilo ter acontecido, né? E porque Deus criou todos nós para o céu, né? Essa é a verdade da igreja. Não é vontade de Deus que uma mãe sofra um aborto, né? Não se deve pensar assim, né? E eu acredito piamente nisso, que não era vontade de Deus que eu perdesse aquele bebê, mas foi permissão de Deus, né? E hoje eu tenho 2 filhos no limbo, porque não foram batizados, né? O que eu vejo hoje como misericórdia de Deus, né? O limbo é um ato de misericórdia de Deus, porque essas crianças que estão no limbo, elas não sofrem, né? Elas não passam fome, não passam frio, elas não sofrem as dores, né, as penas do inferno nem do purgatório, mas infelizmente não verão a Deus, a face de Deus, né? Então aquilo me causou muita dor, porque eu comecei a me questionar se era culpa minha, né? E aí eu fui analisando junto com meu esposo como eu estava me cuidando, como eu estava cuidando do meu terreno biológico, né, do meu corpo, né? E a gente encontrou muitos erros, né?
infelizmente, a gente não vive há 60 anos atrás ou 70 anos atrás, onde a mulher se alimentava de coisas mais orgânicas, né? Ela mesma fazia o próprio alimento, o próprio pão, né? E hoje toda a nossa alimentação muitas vezes é cheia de industrializados, tem muito açúcar, tem muito farinha branca, tudo isso que a gente já sabe que faz mal, mas que no dia a dia muitas vezes a gente não quer substituir, ou a gente age pela correria, enfim, né? Eu me questionei muito sobre como eu estava me cuidando, né? Passou-se 2 meses e nesse período eu e meu esposo a gente tentou se cuidar o máximo possível, né? Porque um casal aberto à vida, ele precisa pensar sobre isso, né? Como ele está cuidando do seu terreno biológico, porque hoje tudo nos afeta, tudo afeta a saúde da mulher, né? Então a gente começou a pensar sobre isso e começou a se cuidar melhor, né? Cuidar da alimentação, né? Cuidar do estresse, né? Tentar fazer tudo que estava ao nosso alcance para, se fosse vontade de Deus, Ele nos confiasse uma alma, né? E que essa alma nascesse, fosse batizada, né? E depois de 2 meses, Nosso Senhor nos concedeu essa graça, né? De gerar mais um filho. E aí veio o medo, né? De perder esse bebê. E eu comecei a rezar e muito preocupada, né, de que acontecesse novamente. Mas a minha filha, que é devota de Santa Filomena, minha filha, ela tem 10 anos de idade, nessa época ela tinha 9, ela ouviu a história de Santa Filomena num dia de Santa Filomena, né, que nós estudávamos. Nós estávamos lendo a história dela e ela se encantou. A partir de então, ela se tornou devota de Santa Filomena. E nós temos uma outra amiga, Aline, né, que é extremamente devota de Santa Filomena, e ela demonstrou tanto carinho, tanto amor por essa devoção. E a minha filha lembrou que na gestação dela, ela usou o cordão de Santa Filomena, né? E minha filha, lendo, né, um dos relatos de cura sobre o cordão, ela falou: mãe, por que a senhora não usa o cordão de Santa Filomena? E para que a sua gestação esteja protegida, né? E naquele momento, assim, parece que acendeu uma luz. E eu comecei a partir de então usar o cordão de Santa Filomena, né? E a cada semanas que se passavam, né, eu comemorava e pedia a Santa Filomena para que ela me desse uma gestação saudável e um parto feliz. Na gestação anterior, na 6ª gestação, eu tive diabetes gestacional, então nessa eu tive muito medo de ter também. E o meu primeiro pedido a Santa Filomena foi: Santa Filomena, que meus exames deem normal, que eu não tenha diabetes gestacional. E nessa intenção eu comecei a rezar a coroinha de Santa Filomena. E no dia que eu descobri, no dia do exame, no dia do resultado do exame, eu vi que eu não tinha diabetes gestacional, né? E comemorei, ficamos muito felizes, né? Porque isso era algo que realmente me preocupava. Só que nesse mesmo dia, com 10 semanas, eu tive um sangramento razoável, né? E eu e meu esposo nos preocupamos muito, e eu já estava preparando meu psicológico para a perca daquele bebê, porque foi um sangramento razoável, né? E eu realmente, naquele momento, eu já estava me preparando para não sofrer tanto. Quando eu cheguei na maternidade, eu comecei a rezar a coroinha de Santa Filomena, e o médico pediu para fazer ultrassom. E naquele momento que eu estava fazendo ultrassom, eu fechei os olhos, comecei a rezar, pedindo a Santa Filomena, e a primeira coisa que eu ouvi foi a batida do coração do José Augusto. E o médico do ultrassom disse: olha, esse sangramento eu não sei de onde veio, porque o seu útero está íntegro, não tem nada aqui que possa me mostrar que está tendo sangramento. Seu bebê está bem, seu útero está bem, está tudo ok. E naquele momento eu senti um cuidado, um carinho muito grande de Santa Filomena por mim, por aquele bebê, por essa gestação, né? E naquele momento
eu já convidei Santa Filomena para ser madrinha do José Augusto, né? Pedi a ela que ela me desse uma gestação saudável e um parto feliz. Eu vi naquele momento, para mim, eu senti naquele momento que foi um milagre já, porque foi um sangramento grande, né? E a partir daquele momento começou a acender uma esperança no meu coração de ter a possibilidade de ter um parto natural, mas somente por um milagre, né? Eu tentei procurar algumas pessoas, né, da humanização do parto, e infelizmente todas, né, ficaram muito preocupadas, né, pela questão de ter 6 cesáreas, né, as questões dos riscos, né, e tudo que envolvia essa questão de um parto após 6 cesáreas, né. Infelizmente não tive uma resposta positiva, fiquei bem triste, bem desanimada, e a cada dia eu tentava me conformar também com a cesariana, mas ao mesmo tempo rezando a coroinha de Santa Filomena, pedindo para ela um parto natural, sem ter nada em vista, né? Sem ter uma parteira, sem ter uma doula, sem ter uma equipe, sem ter um médico, nada, não tinha nada em vista, mas eu continuava rezando a coroinha. Algo me motivava, né? E era algo puramente espiritual. Chegando à 30ª semana de gestação, eu entrei em contato com uma pessoa que ouviu o relato, né? A Vanessa ouviu o relato dela de um VBAC 3, né? Que ela indo para o centro cirúrgico após um trabalho de parto não evoluído, ela indo para o centro cirúrgico para fazer cesariana, o bebê dela nasce antes da cesariana, de um parto normal. E aquilo me marcou muito, né? E eu entrei em contato com ela. Na verdade, a minha intenção era desabafar, porque eu via que eu estava bem triste, bem chateada por não conseguir. A gente não encontra apoio. São pouquíssimas pessoas que apoiam, que têm coragem de dizer, olha, vai dar certo. Eu encontrei apenas uma parteira que disse que não era impossível, né? Que, na verdade, 2 parteiras, né? Que uma delas é até evangélica, né? E eu fui procurar mesmo pela questão profissional. E essas parteiras, elas me disseram que não era impossível, mas que precisaria muita determinação, muito estudo, né, e principalmente oração. E eu partilhei com a Vanessa, ela me acolheu super bem, né? Rapidamente ela já tentou me consolar, já conversou comigo, só aquela conversa já me deu um ânimo muito grande, né? E depois eu me lembrei, né, que eu tinha uma conhecida que hoje é minha amiga, né, que é fiel do mesmo sacerdote que nos acompanhou por muito tempo, e ela é doula, né? E eu, naquele mesmo dia, tive a coragem de conversar com ela, desabafei com ela, né? Conversei, falei tudo que eu sentia, tudo que eu tinha passado, as pessoas que eu tinha procurado, as respostas que eu tinha ouvido. E, para minha surpresa, ela me acolheu muito bem, né, sobre esse assunto, e disse que sim, né, que poderia me acompanhar, né? E foi falando os pós e os contras, nós pesamos isso juntas, né? E a decisão foi que a gente iria aguardar o início do trabalho de parto em casa, né? Essa pessoa, ela não é imprudente, tá? Essa pessoa, ela é muito abençoada, também é devota de Santa Filomena, né? Vejo nisso também o dedo de Deus, né? Nosso Senhor cuida de tudo da forma mais correta, de uma forma bela, né? E nós fomos conversando, né? Fui tirando as minhas dúvidas, fomos fazendo o nosso plano de parto, e a nossa intenção era ir para a maternidade quando já desse os sinais, né, de que eu já tinha dilatado, né, já estava na fase final do trabalho de parto, já estava próximo do expulsivo. Isso ficou acertado entre nós, né? A gente ia para o SUS, né? Porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, o nosso país é o 3º maior país cesarista do mundo, né? Então a gente, infelizmente, tem que lutar pelo óbvio, né? E sim, as mulheres que tentam VBAC acima de 3 cesáreas, infelizmente, a gente tem que contar só com um milagre mesmo. A mãe que quer ter um VBAC,
o casal, a família que deseja, tem que estar muito determinado, né? Tem que estar ciente dos riscos e tem que confiar muito em Deus, né? E algo muito espiritual nos motivava, né? Porque eu comecei a pontuar, a Vanessa, ela me ajudou, como psicóloga, ela me ajudou muito nisso, ela pediu para eu pontuar os meus medos, né? E eu fui pontuando os meus medos, um dos meus medos era de estar só, sem a presença de um profissional. Então, quando a doula disse sim, a partir daquele momento eu me tranquilizei, né? E eu sempre pedindo a Deus que se fosse da vontade dele, que a gente continuasse, né? Que ele fosse dando os sinais, né? E o maior sinal foi a doula aceitar, né? Aceitar e ser devota de Santa Filomena foi algo assim muito extraordinário para mim. E à medida que o tempo ia passando, eu via mais como um sinal de Deus, né? Porque a gestação foi muito tranquila. Eu consegui fazer o cardiotoco até as 41 semanas com 6 cesáreas. Isso é muito raro de acontecer. Eu entrava e saía e os médicos não chamavam minha atenção, não ficavam, nossa, vamos marcar uma cesariana. Isso não aconteceu. Então eu via o cuidado de Santa Filomena, eu via os sinais de Deus de que era para eu continuar, né? E isso tudo me tranquilizou muito, isso me deu muita paz, né? E assim nós continuamos, né? Seguindo o nosso caminho. Eu fiquei 3 semanas com pródomos, comi tâmaras, rezei muito, estudei, fiz pouquíssimos exercícios, só algumas caminhadas no quintal de minha casa mesmo. E sempre conversando com a doula, sempre obtendo informação e rezando, né? O meu combustível era o Santo Rosário, a minha coroinha Santa Filomena, que desde aquele dia que eu precisava fazer os exames para saber se eu tinha diabetes gestacional, nunca mais deixei de rezar, rezei durante toda a gestação a partir daquele dia. E no dia 7 de outubro eu entrei em trabalho de parto, estava aqui comigo a doula, a minha mãe estava aqui também, inclusive a história da minha mãe foi um suporte para mim, né? Meu esposo, e nós tínhamos os auxílios divinos, né? Nós tínhamos essa imagem aqui, Nossa Senhora do Bom Parto, tínhamos a velas de São Raimundo Nonato, tínhamos a imagem de Santa Filomena. Então nós pedimos o auxílio dos santos, né? E as contrações vinham e eu tinha muito medo da dor também, do trabalho de parto, porque aquilo me marcou. Estava aqui comigo a doula, a minha mãe estava aqui também, inclusive a história da minha mãe foi um suporte para mim, né? Meu esposo, e nós tínhamos os auxílios divinos, né? Nós tínhamos essa imagem aqui, Nossa Senhora do Bom Parto, tínhamos a velas de São Raimundo Nonato, tínhamos a imagem de Santa Filomena. Então nós pedimos o auxílio dos santos, né? E as contrações vinham e eu tinha muito medo da dor também, do trabalho de parto, porque aquilo me marcou muito na minha primeira gravidez, né? No meu trabalho de parto da minha primeira filha. E eu senti na primeira contração do trabalho de parto ativo que eu não estava só, porque eu comecei a sentir a massagem da minha doula, né, nas minhas costas, e cada contração que vinha eu focava nisso, né? E foi algo assim nunca experimentado, porque eu me senti totalmente entregue nas mãos de Deus, né? E foi um trabalho de parto muito tranquilo, durou 12 horas, foram 12 horas de trabalho de parto, né? E durante todo aquele momento eu tomando água, eu comendo alguma coisa para me dar energia, coisas que infelizmente não acontecem no hospital, né? A mulher, quando ela chega no expulsivo, ela já está extremamente cansada, ela já está fraca, além da dor, né? Ela está desidratada, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E eu me senti totalmente assim, livre, sabe? Para trocar de posição, para poder deitar, para usar o banheiro, né? Então isso é um diferencial muito grande, né? Você aguardar o trabalho de parto em casa, né? Nós rezávamos, né? Nós escutávamos o canto gregoriano e eu em nenhum momento pedi a cesariana, né? Mas chegou um determinado momento e naquele momento que eu pensei em desistir, eu me lembro que a doula começou a rezar a Ave Maria,
durante todo o trabalho de parto, em nenhum momento eu pensei em quantos centímetros de dilatação eu estava, não me preocupei com isso, não me preocupei se já estava chegando no final, né? Eu só queria viver a cada momento, né? E assim eu estava, vivendo cada momento, né? Eu estava muito segura, porque eu tinha meu esposo, eu tinha a minha doula, que é uma pessoa muito católica, né? Eu tinha minha mãe, né, para estar com os meus filhos. Meus filhos estavam na escola, só estavam os 2 menores em casa. E eu me sentia assim totalmente entregue, né? Em um determinado momento, essa minha doula me pediu para ir pro banheiro, né? E já aconteceu o expulsivo, né? O bebê já estava chegando, não dava tempo de ir para a maternidade, foi extremamente rápido, né? Foram 4 puxos e ele nasceu. E no banheiro de casa, não foi algo planejado, né? Os nossos planos era ir para a maternidade, foi algo extremamente rápido, né? E tão rápido que a gente nem conseguiu perceber os sinais. Eu estava o tempo todo na bola, né? E quando eu fui pro banheiro nesse finalzinho, eram umas 11 horas da manhã, e ali nasceu José Augusto, né? E foi assim inexplicável, né? Eu não consigo explicar a sensação de viver o que Deus fez para nós, né? E infelizmente nessas 6 cesáreas eu fui privada. Como disse essa minha amiga, quanto mais adversa a situação, maior a glória de Deus, né? E foi exatamente isso que a gente viu, né? E José Augusto nasceu no banheiro de casa e rapidamente, logo que a doula foi percebendo esses sinais, ela pediu pro meu esposo chamar o SAMU, né? Porque ela é uma profissional, né? E ele rapidamente fez isso também. O SAMU chegou, José Augusto já tinha nascido, já estava nos meus braços, né? Foi avaliado mãe e bebê, estávamos bem. E uma das melhores sensações que eu experimentei foi poder sair andando após dar à luz a um filho. E foi algo que eu nunca tinha vivido, nem no parto da Maria Clara, né? E eu cheguei no hospital e eu nunca me senti tão radiante em toda a minha vida, né? E eu só conseguia pensar em Santa Filomena, né? Que ela tinha me concedido essa graça, porque é algo, humanamente falando, muito difícil de acontecer, né? E foi uma graça muito grande, né? E de verdade, eu não esperava que isso fosse acontecer, né? Eu senti os cuidados de Santa Filomena durante toda a gestação, senti o carinho dela, né? Mas realmente ter os meus filhos nos meus braços em um parto domiciliar foi algo assim nunca pensado, né? Nunca imaginado. Então assim, eu pedi a ela um parto rápido, um parto feliz, e ela me deu algo muito mais do que eu merecia, né? Então eu só tenho a agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Santíssima Virgem Maria, a São José e a Santa Filomena, que nos concedeu essa graça, né? E digo a todas as tentantes, a todas as gestantes, a todas as mães, a todas as pessoas, a todos os cristãos, né? Recorram a Santa Filomena. Ela me concedeu essa graça e todo o mérito é dela, né? Todo o mérito desse milagre é dela, porque ela tem muito mérito perante Deus, né? Por isso nosso Senhor nos concedeu essa graça. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para que a devoção a ela se propague, porque a graça do parto do José Augusto foi extremamente, não tenho nem palavras para definir, né? Só quero deixar registrado que todo o mérito foi dela, né? De Santa Filomena, foi ela que nos concedeu essa graça, né? E muitas vezes eu não se apoiem totalmente nas equipes, né? Porque quem faz o parto acontecer é Deus, né? E como a própria humanização do parto ensina, né? Quem faz o parto é a mãe e o bebê. Então, se é assim, nos apoiamos em quem fez a mãe e o bebê, que é o Senhor, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa se apoiar em nosso Senhor, né?
E se eu posso lhes dar um conselho, né, as gestantes que vão tentar o VBAC, estudem, né? Eu diria, rezem, estudem, rezem mais ainda, né? Procurem pontuar, né, as suas necessidades como mãe, o que vocês desejam para um parto, né? E de uma forma geral, para todas as pessoas, rezem a Santa Filomena, né? Nossa Senhora disse, né? A irmã Maria Luísa teve a visão, onde ela diz, né, onde ela vê Santa Filomena lhe dizendo: mãe, vi lhe pedir graças. E Nossa Senhora diz a Santa Filomena: a Filomena nada se nega. Então, foi me apegando a essa frase da Santíssima Virgem Maria Santa Filomena que eu pedi essa graça, né? Então, gostaria de deixar relatado aqui, porque Santa Filomena é uma santa espetacular, né? E a finalidade da sua devoção não é só alcançar graças e milagres. A finalidade de sua devoção é a gente meditar no seu martírio, na sua entrega e na sua pouca idade, o seu amor a Jesus, né? Então, que Santa Filomena, nesses dias, né, onde nós vivemos essa crise na igreja, né, que ela possa nos preparar o nosso coração para a vontade de Deus, seja ela qual for, né, e que ela nos conceda a graça da perseverança final. Ela que teve essa perseverança final, né? Foram várias tentativas de martírio e Deus permitiu para que houvesse conversões, né? E no final ela entrega a sua vida, né? Uma vida tão pura, né? Uma moça tão linda que poderia ser imperatriz de Roma, né? E ali ela é eleita, a partir do martírio, a princesa do céu, como se chama São João Maria Vianney. Então é isso, né? E contem com as minhas orações. Espero que esse vídeo chegue a todas as pessoas que realmente precisem e que Santa Filomena possa conceder muitas graças a todas vocês. Salve Maria!